Olá, nesses momentos de pandemia, é com grande prazer que quero dar-lhes as boas-vindas ao módulo 2 do nosso curso Governança em Defesa de 2020, que era, na verdade, para ter ocorrido em março deste ano, mas fomos impedidos por essa condição abrupta do Covid-19 e agora estamos retomando nossas atividades para atendermos o planejamento e tudo aquilo que estava programado para o curso, enfim. Assim é que, em meu nome, em nome do professor Jacinto, da professora Cintiane e da professora Bianca, queria saudá-los, dar-lhes a boas-vindas ao curso e também quero dizer que estamos falando em nome do Centro Perry, da Escola Superior de Guerra do Brasil e do programa Governance Defense Reform do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O propósito desse vídeo é, primeiro que tudo, reconectá-los à nossa plataforma Blackboard. Vamos trabalhar um pouco com ela neste período. Vamos trabalhar também com o programa do Webex, que é muito utilizado pela Escola Superior de Guerra, particularmente para palestras, para os painéis, para as apresentações dos alunos durante o nosso trabalho de grupo. Então, vamos trabalhar com as duas plataformas. Queria recordá-los um pouco de que na fase online, na fase EAD deste curso, nós tratamos bastante dos conceitos de governança e defesa. Vimos que governança é, antes de mais nada, um conceito relativamente vago e com muitas aplicações. Ele tem multifaces e tem vários níveis em que tratamos de governança. Eu lembrava que a primeira vez que eu ouvi falar dessa expressão, desse vocábulo governance ou governança, na verdade com um qualificativo que era good governance. Foi quando, em 1991, por aí, em visita ao Royal United Services Institute, o RUSI, que é do governo inglês, o presidente, a presidente desse instituto é a rainha, claro, um presidente simbólica, mas é um think tank que orgulhosamente se diz o mais antigo think tank do mundo. E talvez seja, deve ser mesmo, porque foi criado em 1831 pelo Duque de Wellington. E em visita a esse instituto, em troca de ideias com os especialistas do instituto, nós havíamos recentemente criado o Centro de Estudos Estratégicos no Brasil, na Presidência da República. Era os nossos passos iniciais, num think tank diferente daqueles outros que tínhamos na área militar, principalmente. E eles enfatizaram muito a preocupação deles naquele momento com uma coisa chamada good governance. E eles estavam muito preocupados com as alianças do Reino Unido e era muito importante que os países com os quais se aliassem tivessem algum padrão de respeito a normas do que eles chamavam good governance, que era não só a capacidade de administrar bem o governo, mas também a transparência, o direito à regra da lei, o equilíbrio dos poderes políticos, essas normas mais ou menos seguidas pelas democracias contemporâneas. E então essa era a associação. Como associar isso a instrumentos de defesa era o desafio que na época começava a ser elaborado. Já logo depois, no Banco Mundial também, a noção de governance ou governança mais associado a instrumentos civis de governo, sem uma relação necessária com a parte de defesa, ganhava corpo. Aí a preocupação era diferente. Se vamos financiar países, este financiamento de entidades democráticas deve valorizar aqueles países que, em verdade, respeitam a norma democrática. Muita preocupação com transparência, com corrupção, com atividades de anticorrupção, obviamente, com garantias que essas organizações multilaterais pudessem ter do bom uso daqueles investimentos, do financiamento que se fazia. Ora, os conceitos foram se desenvolvendo e ganharam hoje uma cristalização importante, ou seja, que instrumentos existem para fazer com que instituições de defesa, afinal, instituições muito peculiares num contexto de Estado, preocupadas com a defesa da soberania dos seus Estados, e por aí são instituições que aplicam a força, devem aplicar a força. O Weber dizia o uso legitimado da força, o uso legitimado da violência. São instituições dessa natureza que cuidados devem ter essas instituições para respeitar,
padrões democráticos. Se o governo é autoritário, totalitário, essa preocupação não existe, claro. Mas num governo democrático, isso vem se tornando cada vez mais institucionalizado e importante, tanto para os instrumentos que garantem o funcionamento da democracia, quanto para aqueles que garantem a eficiência das instituições, das agências de defesa. Então, por aí, nessa área de contato entre esses dois importantes conceitos que o nosso curso se concentra. E, obviamente, é um curso compacto, é um curso concentrado também. Ele precisa, então, debater, discutir, abrir para os nossos participantes espaço para reflexões que possam, depois mesmo do final do curso, servir para avançar essas ideias mais adiante. São ideias muito importantes e são ideias que estão em curso, em pleno desenvolvimento. Isso é o que a nossa parte 2 do curso, o módulo 2 do curso, vai tratar de procurar desenvolver. Nesse momento, eu logo lhes convido a observar na nossa plataforma Blackboard um primeiro exercício. Trata-se de resposta que eu espero dos nossos participantes a um paper. Um paper de 6 páginas, escrito pelo professor Brian R. Peters, de Pittsburgh, da Universidade de Pittsburgh. Está em português o paper. É basicamente um paper conceitual. O trabalho de vocês é um só. Ou seja, na verdade são duas questões. Escolher nesse paper um ponto com o qual você concorda e apresentar as razões pelas quais você concorda com esse ponto. E apresentar um ponto com o qual você discorda. E também apresentar em um parágrafo cada um as razões pelas quais você discorda desse argumento do professor Brainerd. O trabalho estará proposto na nossa página ou no nosso quadro do Blackboard. O convite está lá feito. E também vão receber várias informações através do professor Jacinto sobre o teste com o nosso sistema Webex, sobre como o nosso trabalho de grupo está sendo montado, sobre como nós temos agora na plataforma Blackboard um arquivo com as várias sessões que serão desenvolvidas durante esse módulo 2 do curso. E nesses arquivos vão encontrar leituras, documentos interessantes, documentos que servirão, mesmo para depois, como fonte de consulta para aqueles que desejarem aprofundar-se um pouco mais na questão de governança e defesa. Por aí, recebam as boas-vindas. É para nós uma grande satisfação reencontrá-los, ainda que virtualmente. Cuidem-se da sua saúde, principalmente, da saúde dos seus. Vamos ficar devidamente mantendo a distância social, que é muito importante. E tenhamos uma fase, um módulo 2 tão profícuo, tão motivador quanto foi o nosso módulo online anteriormente planejado. Boas-vindas, até segunda-feira.